Olá, estudante! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula de Educação Cultural e Patrimonial. Bom, na aula de hoje nós vamos discutir sobre o tema do patrimônio e da cultura na região centro-oeste do Brasil. Bom, o centro-oeste é uma das 5 regiões geográficas do país. Ele está localizado no coração do território brasileiro, limitado aí a norte pelos estados do Amazonas, Pará, e a nordeste aí pelo Tocantins, no leste Minas Gerais e Bahia, no sul São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. E pro oeste a gente tem ali uma fronteira com o Paraguai, com a Bolívia. Então a gente sabe que o centro-oeste ocupa aí uma posição estratégica no mapa do Brasil, tá? Essa região ela é conhecida, né, por ser uma região central do território brasileiro e ela é caracterizada por uma geografia bem diversificada, que inclui aí planícies, planaltos, rios importantes e um clima variado, tá? Então, dos aspectos geográficos, né, os planaltos e chapadas, a maior parte da região é composta por extensos planaltos e chapadas. O Planalto Central é uma característica geográfica muito proeminente, que inclui aí, áreas de grande altitude, como o Planalto de Brasília, né, que é a capital do Brasil, o Distrito Federal. E já nas bacias hidrográficas, por exemplo, a região centro-oeste ela é cortada por importantes bacias hidrográficas, né? Então nós temos o Rio Paraguai, o Paraná, que fazem parte da bacia do Prata e que são os principais recursos, os cursos d'água ali da região, tá? A maior parte do centro-oeste também é coberta pelo bioma do Cerrado. O ecossistema predominante é a savana tropical, tem uma biodiversidade muito única e o clima também varia ali entre tropical, úmido no norte, onde ocorrem ali as áreas de floresta tropical, e a tropical sazonal no sul, onde predominam as savanas, tá? O centro-oeste é muito rico em recursos naturais, incluindo ali solos férteis, minerais como nióbio, tá? E uma variedade de recursos hídricos, o que torna aí uma região agrícola e a pecuária importante para o Brasil. Bom, essa região ela abriga várias cidades importantes, sendo a mais recente Brasília, então ela é mais moderna, tá? Outras cidades importantes ali são Goiânia, Campo Grande, Cuiabá. É importante ressaltar que Brasília foi construída no Planalto Central para promover o desenvolvimento do interior do Brasil. Então, ela foi uma cidade já pensada para ser a capital e predomina ali o agronegócio, né? Devido aos solos férteis, a esse clima favorável, o Centro-Oeste ele desempenha um papel crucial na produção agrícola do Brasil, sendo uma das principais regiões produtoras de grãos, como soja, o milho, o algodão, e é um grande polo da pecuária, tá? Bom, falando um pouquinho da visão histórica geral para a gente entender a cultura e a ocupação dessa região, é importante a gente saber que a região centro-oeste, né, ela foi colonizada, né, pelos portugueses, e durante o período colonial, essa vasta região ela permaneceu em grande parte inexplorada por conta da localização distante das principais rotas da colonização costeira. Foi somente no século XVIII que a exploração do centro-oeste começou a se intensificar, com a busca de minerais preciosos como ouro, diamante, que atraíam os bandeirantes e que atraíam os colonizadores portugueses para o interior do Brasil. A cidade de Cuiabá foi fundada em 1719 e ela se tornou um importante centro, um importante polo, né, um polo urbano, digamos assim, servindo como um ponto de partida para as expedições em busca de riquezas naturais. Bom, e aí falando um pouquinho agora da influência das culturas indígenas, europeias e africanas na formação do patrimônio cultural dessa região. O patrimônio cultural do centro-oeste do Brasil, ele é profundamente enriquecido pela interação de várias culturas ao longo da história. Então, nós temos as culturas indígenas, que desempenharam um papel fundamental na formação da identidade regional. Antes da colonização europeia, essa região ela era habitada por inúmeras etnias indígenas, como os guaranis, os terenas, os caiapós e muitas outras etnias
cada uma contribuindo aí com suas tradições, línguas, conhecimentos ancestrais, contribuindo para a construção do patrimônio cultural da região. E a chegada dos colonizadores europeus trouxe consigo aí elementos da cultura portuguesa, como a arquitetura colonial, como a religião católica, que ainda são muito visíveis nas cidades históricas do Centro-Oeste. E além disso, a culinária, as festas populares e as influências linguísticas, elas também se misturam ali com as tradições locais e criam uma rica fusão cultural, certo? Bom, a presença africana na região, ela existe, né, devido à escravidão. Ela trouxe também muitas contribuições da religião, das religiões de matrizes africanas. Então, nós temos ali a junção de religiões que se tornam religiões afro-brasileiras, como o candomblé, a umbanda, que se fundiram aí com as crenças locais, criando uma rica tapeçaria espiritual, digamos assim. Então, o Centro-Oeste, ele digamos que um testemunho dessa diversidade cultural do país, onde as influências indígenas, europeias e africanas se entrelaçam para formar um patrimônio cultural único, um patrimônio cultural multifacetado, que é fundamental para a identidade dessa região. Bom, então nós temos aí uma grande riqueza cultural, né? E essa riqueza está diretamente ligada a essa diversidade étnica, né? Porque o Centro-Oeste abriga muitos grupos indígenas, né? Com suas línguas, com as tradições, com os modos de vida únicos, né? Então, como eu mencionei, algumas das etnias, os Chavantes, os Kayapó, tem também o Bororó, e muitas outras, né? Muitas outras etnias, e então que foram deixando ali descendentes que habitavam essas terras muito antes da chegada dos colonizadores e que repercutem ali os seus modos de vida. As tradições culturais dessas etnias indígenas são muito ricas, são muito diversas, tá? Cada um desses grupos tem as suas crenças espirituais, as suas mitologias, os seus rituais e as suas cerimônias, tá? Os povos Chavante, por exemplo, são conhecidos por suas danças tradicionais, pelas pinturas corporais muito mais elaboradas, enquanto os Kayapós são conhecidos por construírem cerimônias, rituais de passagem, como a festa da menina moça, que é um ritual de passagem, né, da infância para a adolescência, tá? As línguas indígenas, né, são uma parte muito fundamental dessa herança cultural. Muitos grupos indígenas no Centro-Oeste mantêm as suas línguas tradicionais, preservam uma parte essencial dessa identidade cultural, tá? Infelizmente, muitas dessas línguas estão ameaçadas de extinção devido a essa pressão cultural e linguística, devido a todo o contexto histórico de assassinato contra os povos indígenas, né? Então, é um fator que tem que ser mencionado, tá? Além desses fatores, né, linguísticos, culturais, de tradição, nós temos a questão do artesanato, né, que é uma arte tradicional. O artesanato indígena é uma das expressões culturais mais visíveis e apreciadas dessa herança. Cada grupo tem ali as suas próprias técnicas, o seu estilo único de produzir objetos artesanais, como cerâmica, cestas, colares, instrumentos musicais. E essas peças frequentemente carregam aí muito simbolismo, né? Narrativas profundas que conectam grupos indígenas à sua terra, às suas crenças espirituais, tá? Nós também temos os sítios arqueológicos e locais de importância cultural. O Centro-Oeste, ele tem locais muito importantes. Um exemplo é o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que fica em Goiás, que tem ali sítios arqueológicos com pinturas rupestres de milhares de anos, então revelam ali a presença ancestral de seres humanos nessa região, né? Nós temos também a Serra do Bodoquena, no Mato Grosso do Sul, que possui aí muitas cavernas com vestígios arqueológicos que lançam ali luzes, né, sobre as antigas comunidades indígenas que habitavam ali. Temos a cidade de Cuiabá, em Mato Grosso, que também é rica nessa herança indígena, né, com museus, com centros culturais dedicados à preservação, à celebração das tradições indígenas locais. E é importante reconhecer que as culturas indígenas, elas enfrentam desafios significativos
enfrentam a perda de território, enfrentam a degradação ambiental, a ameaça à sobrevivência das suas línguas, das suas tradições. Então, uma aula como essa é muito importante para conhecer o que existe e conhecer a importância de preservar esses locais, né? Nós também temos a influência da cultura africana na região centro-oeste por conta da escravidão. Então, durante o período colonial e pós-colonial, milhares de africanos que foram trazidos para o Brasil como escravizados para trabalhar nas plantações e nas minas, trouxeram consigo a sua cultura. Então, essas influências culturais deixaram uma marca profunda, uma marca duradoura na formação do patrimônio cultural da região centro-oeste. Nós temos, então, a música e a dança como exemplo muito importante dessas culturas, né? Ritmos, tambores, instrumentos de percussão que desempenham um papel crucial na formação da música brasileira. As danças como o jongo, o samba de roda, né? O maculelê, que fazem parte. As religiões, gente, né? O candomblé, a umbanda, que são práticas da cultura africana, são marcadas aí por cultos aos orixás, as entidades espirituais que têm uma profunda influência africana. Então, na região centro-oeste, essas religiões têm o seu papel, a sua importância na vida religiosa das pessoas, tá? Na gastronomia, né, nós temos a influência da culinária muito evidente, tá? Da culinária africana em pratos como o acarajé, o vatapá, que incorporam ingredientes e técnicas africanas, tá? Lógico, gente, que não são pratos trazidos prontos, né? São ideias, são conceitos, são junções. E temos, gente, a identidade cultural, né, desse patrimônio vivo, porque a influência da cultura africana, ela não é só parte do passado, ela é parte viva, né, presente nessa identidade cultural da região. Então, assim, a influência da cultura africana e indígena na região centro-oeste são evidentes, assim como a influência da cultura europeia. É importante a gente entender que é necessário cuidar, é necessário preservar essa cultura, preservar esses patrimônios para que as gerações futuras possam ter conhecimento dessa riqueza, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do tema da aula de hoje. Não deixe de responder atividades na plataforma Moodle. Um grande abraço e até a próxima!